Salvador Jesus Cristo, hoje, segunda-feira, eu estou no monte, hein? Envie o seu pedido de oração, 19994471400. Eu vou orar por você, vou abençoar a sua vida. Atos, capítulo de número 16. Aí nós podemos aprender muitas lições. Primeiro, que nós temos que ser pessoas firmes na nossa fé. Havendo-lhes dado muito açoite, os lançados na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles receberam açoites no corpo físico, eles foram realmente, literalmente açoitados. Hoje os açoites, os ataques são espiritual, muitas vezes moral, uma palavra que vem para te desanimar, para fazer com que você venha esmurecer. Pastor, eu estou sendo muito criticado, são os açoites. O que você tem que fazer? Eu vou desanimar, isso que eu quero tratar aqui com você. Eu vou deixar de crer em Deus. Esses homens foram açoitados, presos injustamente, porque eles estavam fazendo a obra de Deus, colocando as pessoas em liberdade. E os açoites daquela época não era pouco não, hein? Era uma coisa muito triste, era uma coisa violenta, sangrava, arrancava a carne do corpo da pessoa e a pessoa ficava ali, sem nenhuma medicação, sem nenhum tratamento. Ela passava lá o frio, passava aquele aperto ali. Mas qual que é a lição que eu quero aqui trazer para o Senhor, para a senhora? O Paulo não parou de orar. Ele não deixou de crer no Deus dele por esse motivo. A palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 25, perto da meia-noite. Imagine, normalmente nós estamos descansando nesse horário, né? Estamos cansados, nosso corpo sente o cansaço, nós ali, que não é errado, pegamos, deitamos e descansamos. Agora você imagine você levar açoites, o seu corpo ali todo destruído, danificado, sentindo dor, tremendo de um lado, tremendo do outro, calafrio, e assim vai sucessivamente. Mas aí, perto da meia-noite, ao invés deles repousar, vamos descansar, chorar, nada disso. Eles iniciaram um grande clamor ao Senhor. É isso que eu quero tratar com você. O que é que fez o Senhor parar de orar? O que é que está acontecendo que o Senhor não está orando mais? Que você não está crendo mais na oração? Não, eu estou orando por você. Eu estou orando pela sua causa. Ore comigo. Pastor, para com isso. Se levante na fé, em nome de Jesus. Mateus fala do centurião que estava com um criado morrendo, e ele se levantou e foi até o Senhor Jesus. Ele não era uma pessoa de fé fervorosa, mas ele tomou essa atitude. E você de fé? E que atitude você está tomando? De ficar moado pelos cantos? Não! Vamos orar a Deus aqui. Eles começaram a orar e cantar louvores ao Senhor. Mas se a gente for ver a situação deles, era tudo que eles não deveriam fazer, até pelo horário. Eles não deveriam estar orando, até pelos açoites, não deveria estar louvando. Era para ele estar numa tristeza profunda, era para ele estar numa solidão, num sentimento de decepção, ou qualquer coisa parecida, mas nada disso. Perto da meia-noite, eles começaram a louvar, a adorar, a invocar o poder de Deus. Olha, essa semana Deus vai fazer milagres. Vamos orar a Deus. Eu quero o Senhor orando comigo. Eu vou no monte hoje. Envie o seu nome para mim. Eu vou estar orando por você. E você vai orar aí. E os milagres vão acontecer. E Marcos capítulo 10, a palavra de Deus fala que eles queriam calar a voz do Bartimeu. O Bartimeu, ele estava clamando a Jesus. O versículo de número 46 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, diz que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo:
tem de bom ânimo, levanta quem te chama. Oh, glória a Deus! Hoje a palavra de Deus está te chamando para você, numa atitude de fé, se levantar em oração. Mas você entendeu o que eles queriam fazer com Paulo? Pegaram Paulo, açoitaram, deram uma surra no Paulo, acabaram com Paulo, com Silas também, obviamente, colocaram na prisão, deixaram eles lá largado, abandonado. Qual que era o objetivo? Agora esse homem não vai orar mais, agora eles não vão mais clamar ao Senhor. Você já parou para pensar que às vezes esses açoites que você tem enfrentado, que você está sofrendo, esses açoites que você tem levado, é uma obra do inimigo para parar você, para você não orar mais? Quantas pessoas, devido aos açoites, devido aos problemas, às dificuldades, deixaram de crer, deixaram de acreditar, deixaram de orar? Vamos fazer como Paulo, vamos fazer como Silas. Pastor, está doendo. Imagine a dor do Paulo, imagine a dor do Silas. Estava doendo muito, mas eles tinham que clamar, eles tinham que orar. Todo homem que se coloca de joelho perante ao Senhor, Deus honra ele. Eu quero convidar o Senhor hoje a orar de joelhos, a clamar a Deus. Não sei qual que é, vai ser a salvação, não sei qual que é o milagre, mas Deus vai fazer esse milagre na sua vida em o nome de Jesus. Fala graças a Deus. Com Bartimeu a mesma coisa, o homem clamando, pedindo ajuda, orando: Jesus, me ajuda. E as pessoas, ao invés de incentivar o Bartimeu, ajudar o Bartimeu, eu não sei o que elas poderiam fazer. Não, estavam repreendendo ele para que ele se calasse. Deus está me usando aqui hoje para falar com o Senhor, para falar com a senhora: pastor, eu estou a ponto de parar. Exatamente, o inimigo está colocando esse obstáculo para tentar calar você, para tentar parar você, para tentar deter você, para fazer com que você venha sair da fé, sair da presença de Deus. Não faça isso, seja um Bartimeu. Quando Bartimeu foi repreendido, ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus ouviu Bartimeu. Se você orar, Deus vai ouvir a sua oração. Você pode estar com um problema muito grave, uma doença muito séria. Ora comigo. Muitas pessoas, quando ficam doentes, elas dizem: eu não vou orar mais. Não faça isso, ore. Muitas pessoas, quando caem no pecado, não faça isso, clama ao Senhor, pede ajuda. Quando Pedro estava afundando, ele disse: salva-me, Senhor! E Jesus estendeu as mãos e salvou Pedro. Tem solução. Deus está estendendo as mãos aqui nesse dia, nessa semana, para levantar e erguer você, erguer a senhora. Você precisa colocar a sua causa diante de Deus. Isaías 43 diz: apresenta as tuas razões, entramos em juízo. Coloque a sua causa diante de Deus. Ele vai te ajudar, meu irmão. Ele vai te ajudar, minha irmã. Foi o que o Bartimeu fez. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim, ô filho de Davi. E as pessoas queriam repreender ele, fazer com que ele viesse, mas ele clamava cada vez mais: ore mais, ore insistentemente, persevere na oração. Aqui tem um versículo muito bonito que eu gosto muito, é Jó, capítulo número 35. E eu queria dar esse versículo aqui. Eu não posso fazer a oração sem entregar esse versículo. Eu fico até emocionado aqui agora, e de tão forte que é a unção do poder de Deus, a presença do Espírito Santo. Tem que segurar a emoção, porque eu preciso gravar aqui. Se eu começar a chorar, vai ficar feio. Mas o Jó, capítulo número 35, versículo 14, olha, irmão, essa palavra aqui está no meu coração. Eu preciso até ler mais, estudar mais ela, mas é o que Deus quer falar com você aqui hoje. O inimigo quer te calar, o inimigo não quer que você ore, que você não creia na oração. Não faça isso, clame. O amigo do Jó disse para ele, versículo 14, Jó 35, 14: quanto ao que disseste que não o verás, juízo há perante ele. Por isso, espera o quê?
nele. Coloque a sua causa diante do Senhor. A sua causa está perante Ele. Então você confia nele, mas você tem que colocar a sua causa diante dele. Se a sua causa estiver diante de Deus, do Todo-Poderoso, pode esperar, o seu milagre vai acontecer em nome de Jesus. Vamos falar do Paulo e do Silas. Eles começaram a orar e a louvar. A Bíblia não revela qual foi a oração, nem os louvores, mas certamente eles colocaram a causa deles perante o Senhor. O Bartimeu, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava colocando a causa dele perante o Senhor. As outras pessoas tentavam repreender e ele clamava, colocando a causa dele diante de Deus, e um grande milagre aconteceu, meu irmão. Coloque a sua causa diante de Deus. Se a sua causa estiver diante do Senhor, pode ter a certeza que o milagre vai acontecer na sua vida, na sua casa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo, ainda que, o Jó está dizendo, o Jó está ouvindo, ainda que você não veja, ainda que dissesse não verá, mas a sua causa, as suas razões, o seu juízo, o seu crer, o seu acreditar está diante dele, e ele vai te justificar, como justificou Paulo e Silas, chamou aquele homem, curou, e tantos outros. O que o inimigo quer? Que você não coloque a sua causa perante dele. E quando você não ora, você não abre o seu coração, e você vai, não faça isso, fala com Deus, e Deus vai fazer o milagre em nome do Senhor Jesus. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de milagre, Pai, e agora eu uno a minha fé com a fé desta pessoa, perseverando em oração, orando insistentemente, todos os dias, aqui nesse canal, toda semana. E eu creio, meu Deus, que a nossa causa está perante o Senhor. Tem gente que está agora, meu Deus, orando e colocando a causa dela perante a Ti, meu Deus, diante de Ti, perante a Tua presença. Oh, Pai querido, Pai amado, agora é a hora, meu irmão. Coloque a sua causa diante dele. Pode ser uma situação difícil, como a do Bartimeu, que não podia ver, mas ele pediu a misericórdia do Senhor. Pode ser um projeto profissional, um projeto financeiro, pode ser a sua empresa. Coloque agora, diga: Senhor, esse projeto, esse plano agora, esse ofício, oh Deus, agora, esse planejamento, oh Senhor, essa meta, eu não sei o que é, coloca diante do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Coloca diante de Deus, diga: Pai, eu confio em Ti, eu confio nesses exames, oh Deus, a minha vida, a minha família, a minha casa, eu coloco em Tuas mãos agora, oh meu Deus, faça justiça perante agora, meu Deus, a Tua presença, a Tua palavra, este homem, esta mulher, justifica esta pessoa, como o Senhor justificou a tantos, ó Pai, que colocaram a causa perante a Ti. Eu levanto a minha voz e digo: mal, você está amarrado, repreendido. Eu ordeno agora, pega o que é seu, saia, vai embora, em nome de Jesus. Oh Pai querido, Pai amado, nós cremos que a nossa causa está diante do Senhor e esperamos na certeza de uma semana de fé e de vitória, em nome de Jesus. Oh, graças a Deus, que o bom Deus te abençoe, que você seja abençoado, você e a sua casa, a sua família. Tchau.